Aí eu passei 2 exemplos para vocês de como que resolve isso, como usa esse monte de fórmula, tá? Então, o primeiro exemplo era, no triângulo retângulo seguinte, determinar as medidas A, H, B e C. Então, ele quer saber isso. Quem que ele me deu? Ele me deu essa medida e essa medida. Ele me deu a medida de M e a medida de N. Como eu sei quem é M e quem é N? M maior, então o M tá aqui. E o outro é o N, ok? Então vamos lá. Ele quer saber a medida, então eu vou resolver. Eu preciso achar essas medidas, certo? Eu tenho as fórmulas. Então, indo pela ordem, eu tenho o seguinte. Para eu determinar o A pela fórmula, eu já sei que a fórmula diz que A é M mais N. Então, se M vale 3,2 e N vale 1,8, então eu vou ter 1,8 mais 3,2, eu vou ter 5. Ok? Então, meu A vale 5. Outro que ele quer saber é quanto vale H. Diz a minha relação que H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, eu tenho que H é quem eu quero saber ao quadrado, é igual a 3,2 vezes 1,8. Que dá essa multiplicação, esse produto, dá 5,76. E aí virou uma equação, lembra? Se aqui está o quadrado, aqui eu vou transformar em raiz. Raiz de 5,76 é 2,4, certo? Ou seja, 2,4 vezes 2,4 dá 5,76. Então, minha altura, tá vendo que é mais ou menos, como eu tô falando de triângulo, de lado não tem lado negativo, eu só tenho barriga negativa, lado eu não tenho. Então, eu vou usar o lado positivo, 2,4. Então, já descobri que H mede 2,4. Depois, o problema pede para eu descobrir o valor de B. A fórmula diz que B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, é B ao quadrado, que é quem eu quero descobrir. A vale quanto? Olha aqui em cima, ó, A vale 5. Vezes M. No meu exercício, M vale 3,2. Então, 5 vezes 3,2. B ao quadrado é igual a 16. Oba! Tirando o quadrado daqui, aqui vira raiz. Então, mais ou menos, raiz de 16. E raiz de 16 eu já sei que é 4. E 4 vezes 4 são 16. Como eu só tenho barriga negativa, não tenho lado negativo no meu triângulo, eu vou considerar que B vale 4. Então, eu já descobri, olha só, que A mede 5. Já descobri que H mede 2,4. E já descobri que B mede 4. Quem falta? Falta o C. E a fórmula para o C, qual que é? C ao quadrado é igual a A vezes N. C ao quadrado é quem eu quero descobrir, valor de C. A vale 5, que eu já vi aqui. E N vale 1,8, que eu já tinha visto aqui. O problema me deu. 5 vezes 1,8 dá 9. Oba! Se eu tenho raiz... Se aqui o C está elevado ao quadrado, aqui vira raiz, para eu sumir com esse quadrado aqui, vamos falar assim. Então, fica mais ou menos raiz quadrada de 9... E eu já sei que raiz quadrada de 9 são 3, porque 3 vezes 3 são 9. Então, ficou mais ou menos 3. Como eu tô falando de triângulo, lado positivo. Então, meu lado mede 3, perdão. Então, aqui mede 3, ok? Então, vamos lá, eu já descobri tudo que ele pediu, ó. A vale 5, B vale 4, H vale 2,4 e C vale 3. Qual que é o truque aqui? Eu tenho que olhar para as fórmulas. Se eu tiver só um valor sem encontrar, como por exemplo aqui, ó. Só o C eu não tenho um valor. Eu tenho um valor de A e de M. Ok,
corre atrás. Aqui é o B que eu quero achar e eu tenho um valor para A e para M, beleza? Então é isso que eu tenho que ir buscando, usando as fórmulas para mim achar meus lados. O meu segundo problema diz: no triângulo retângulo a seguir, vamos determinar as medidas A, B, H e M. Então ele me deu um valor para N e um valor de C. Ora, eu sei que A é M mais N. Só que olha só, quando eu coloco aqui, ó. Quando eu coloco aqui que A é igual a M mais N, eu vou ficar com duas letras. E aí não vira, não resolve meu problema. Mas, dentre todas as fórmulas que eu tenho que C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, olha só, eu vou aplicar essa. C ao quadrado é igual a A vezes N. Mas eu não quero saber o valor de C. Mas ele tem A aqui, ó. C eu sei que vale 6 e N eu sei que vale 4. O problema já me fala isso. Então, eu tenho 6 ao quadrado é igual a A vezes N que vale 4. 6 ao quadrado, 36. A vezes 4, 4A. Certo? Virou uma equação de primeiro grau. Isolando A, eu trago 4 dividindo. 36 dividido por 4 dá 9. Olha! A é igual a 9. Legal. Se A é igual a 9, para eu descobrir o valor do M, eu já sei que A vale 9. M mais N, N vale 4. Então, eu tenho, se tudo isso aqui vale 9, e esse pedaço vale 4, quanto vale o outro? 5, porque 4 mais 5 são 9, certo? Depois ele pede para você descobrir o valor de H. H ao quadrado é igual a M vezes N. Eu já acabei de descobrir quanto vale M e quanto vale N. Então, eu tenho H ao quadrado é igual a 5 vezes 4. E 5 vezes 4 são 20. É raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20 é aproximadamente 2 raiz de 5. Como que você descobriu isso, professora? Ó, se você decompor 20 dá para dividir por 2 a 10. 10 dá para dividir por 2 a 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado vezes 5. Isso aqui vai dar 20. Se eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5, aí vem a propriedade dos radicais, que a gente viu lá no segundo bimestre. Se dentro da minha raiz tem uma potência igual ao meu índice, esse valor sai, eu cancelo e esse valor sai. Então, fica 2 raiz de 5, certo? Então, a minha altura é 2 raiz quadrada de 5. Você vê que não dá exato, né? Que não tem um número exato que multiplicado por ele mesmo dê 5. E aí ele pede para eu descobrir o B. A fórmula do B é B ao quadrado é igual a A vezes M. B ao quadrado é igual a 9 vezes M, que é 5. Já descobri lá atrás. 9 vezes 5, 45. Raiz quadrada de 45 é o mesmo esquema, ó. Eu decompus 45 dividido por 3 dá 15, dividido por 3 dá 5, dividido por 5 dá 1. 3 ao quadrado vezes 5. A mesma propriedade, ó. Se meu índice é igual ao meu expoente, esse valor aqui sai. 3 raiz de 5. E é o que deu. B é igual a 3 raiz de 5. Então, vamos lá. O problema queria saber quanto valia A, quanto valia H, quanto valia B. Certo? E quanto valia M. E é só isso. Eu descobri todos os valores. E eu passei uma atividade para vocês, que vai estar em formato de quiz, tá? Mas você copia no seu caderno, resolve, e aí você vai no quiz e só clica na alternativa correta. Atividade 1. Determine a medida M e N indicada nesse triângulo retângulo. Então, eu tenho um triângulo retângulo, que aqui vale C,
N, M, A vale 16, isso tudo vale 16, e aqui é o meu B, certo? E aí eu tenho o seguinte, ele quer saber quanto mede M e quanto mede N. Tá, eu já dei até um boi para vocês. Eu coloquei quais são as fórmulas que eu posso usar. C ao quadrado é igual a vezes N. Por que eu vou usar essa, se eu sei o valor de C? Para me determinar quanto vale N. Olha só, C vale 8, A vale 16. Então vai ficar 8 ao quadrado é igual a 16 vezes N. E 16 vezes N são 16 N's. E aí vai virar uma equaçãozinha do primeiro grau. Olha lá no exemplo que eu fiz, você vai achar. E aí você vai determinar quanto vale N. Ora, se tudo isso aqui vale 16, quando você achar o valor do N, é só fazer 16 menos esse valor que você vai achar esse, certo? Que é essa fórmula aqui. O segundo, ele fala assim, em um triângulo retângulo, os catetos medem 7 e 24. Qual a medida da hipotenusa? E qual a altura relativa à hipotenusa? Então, a altura relativa à hipotenusa é o H. Certo? E aí, você vai ter que fazer a conta, ok? Um grande abraço. Se tiver dúvida, me procura, tá bom? Beijo!